O segundo erro é você comer sem estar atenta, sem ao menos saber as quantidades que você está comendo. Isso está muito conectado à reeducação alimentar. Você entra nessa reeducação no sentido de começar a trocar, melhorar a qualidade nutricional da sua dieta, e naturalmente você não tem uma informação, né, uma orientação de também olhar para as quantidades. E aí você vai lá e fala o seguinte: olha, o importante é comer saudável. E aí, quando você está nesse pensamento, o que você faz? Ah, isso aqui é saudável, então eu posso comer. E aí você come sem problema nenhum. Né? Ah, tô com um pouco de fome. Come uma fruta. E come uma fruta. E come uma fruta. Eu lembro que teve uma vez que eu atendi uma mulher que tinha, se eu não me engano, 48 anos. Ela estava quase chegando nos 50. Que era uma mulher super saudável, uma mulher ativa, né? Fazia exercício. Só que ela era extremamente insatisfeita com o corpo dela, porque ela tinha uma concentração de gordura na barriga que incomodava muito ela. Era uma mulher que se sentia bem fisicamente, né? Mas a barriga incomodava demais. A ponto dela vestir uma roupa e a roupa não ficar boa, a ponto dela vestir uma calça, né, mais apertada e aquela barriga ficar incomodando, né? Enfim, ela sentia muito desconforto. Inclusive, ela, para você ver, ela era bem, né, fisicamente, assim, tinha um braço magro, tinha uma perna magra, só que a barriga incomodava tanto ela que ela não usava biquíni. Ela tinha vergonha do corpo. É muito louco isso. E aí, ela me procurou e falou assim: Lucas, eu quero perder essa barriga. Só que é o seguinte, eu me alimento super saudável. Eu não sei por que essa barriga não sai. Eu faço exercício, eu faço aeróbico, eu faço tudo. E já fiz várias coisas. E essa barriga não sai de jeito nenhum. Eu não sei mais o que fazer. A única coisa que eu vejo é a minha idade. Né? Porque eu já estou quase com meus 50 anos e até me questiono, pô, será que eu conseguiria? Ou será que eu vou chegar lá? E aí eu olhei, né, para a alimentação dela e comecei a identificar, né, o que estava acontecendo, começamos a conversar ali sobre a rotina e tudo mais, e os comportamentos. E aí, mulher, ela me contando, né, como que era a alimentação dela, e eu encontrei o grande problema. Ela tinha na cabeça que alimentos saudáveis não tinham problema. Frutas, por ser muito saudáveis, por ser muito bom, né, ela não achava que era um problema. Assim que ela sentia fome, ela comia uma fruta. Então, ao longo do dia dela, por ela ter uma rotina muito agitada, ela tomava o café da manhã dela muito cedo, né, por conta de ter que ir trabalhar. E aí, o que ela fazia? Do café da manhã dela até o almoço, ela comia umas 3 frutas espaçadas. Porque ela comia uma banana e aí ela não ficava satisfeita, né? E depois de uma hora ela já comia uma outra fruta e depois ela comia uma outra fruta e aí ela segurava para o almoço. Quando chegava para o almoço, ela estava morrendo de fome. E aí ela acabava comendo saudável, só que numa quantidade maior. Fazia um prato considerável, né? Chegava à tarde, ela comia umas 2 frutas, fazia um lanche, chegava no jantar, comia o jantar também numa quantidade um pouco maior. Ou seja, ela não comia errado. A qualidade da dieta dela era boa, só que a quantidade era enorme. E ela não conseguia entender o porquê que ela não conseguia emagrecer. E quando a gente foi avaliar, a gente foi realmente ver o quanto ela estava comendo, estava sendo uma quantidade que estava dificultando de fato ela emagrecer, porque ela tinha um gasto e ela estava comendo basicamente o mesmo gasto. Então, no final do dia, ela ficava no mesmo. E para a gente emagrecer, existe um ponto básico aqui simples, é o seguinte: olha, para emagrecer eu preciso consumir menos caloria do que eu gasto. Então isso aqui tem que diminuir. O quanto eu consumo tem que ser menor do quanto eu gasto. Simples assim, o emagrecimento acontece. Então, quando você não tem noção, quando você não controla a quantidade dos alimentos que você está comendo, as chances são que você vai estar comendo muito abaixo do que você precisa, ou muito acima do que você precisa, ou talvez igual. Se manter igual é mais difícil. Ou você está muito para baixo, ou você está muito para cima. E aí, quando você está muito para baixo, né, a gente falou aqui dos dois, né? Na verdade, um. Ó, ficar aqui. Se eu como mais, você já sabe que você vai engordar. E agora, se eu como muito menos? Tendencionalmente a gente vai pensar assim, bom, então eu vou emagrecer muito, na verdade? É bom, Lucas, eu comer muito menos, porque eu vou emagrecer, os princípios que você falou aí, né? A verdade é que não, mulher. Porque é o seguinte, olha só o que acontece. Quando você come muito a menos do que você precisa, o seu organismo, ele começa a identificar que está tendo uma escassez alimentar. Porque entenda, o seu corpo, ele
trabalha 24 horas por dia para manter o teu coração batendo, ou seja, manter você viva, e além disso, manter todas as funções do teu corpo funcionando. Cabelo crescendo, unha crescendo, pele se renovando, hormônios sendo produzidos. Uma série de coisas estão acontecendo o tempo inteiro, né, para que você possa se manter viva e se manter funcionando em tudo que envolve o seu organismo. E para isso, ele precisa de nutrientes. Para isso, ele precisa de energia. Então, a partir do momento que você come muito a menos do que você precisa, automaticamente ele entende que está faltando. Falta nutriente, falta energia. Ou seja, você está numa escassez nutricional. A partir do momento que ele entende que existe uma escassez, ele faz o seguinte: reduz esse metabolismo, reduz essa atividade, porque se continuar do jeito que está, vai ter um problema grave. A gente pode pensar, né, num seguinte cenário. Imagina só que você tem um trabalho e esse trabalho agora passa a te pagar menos. E mês a mês você vai vendo que esse salário ele realmente está baixando e baixando e baixando. A primeira coisa que você vai fazer é começar a reduzir os seus custos. Porque você, se não reduzir os seus custos, o que vai acontecer? Você vai começar a entrar em dívida, porque você não vai conseguir pagar aqueles custos, porque o teu salário já não está sendo o mesmo. O teu corpo ele funciona da mesma forma. E aí, mulher, o que acontece? Esse metabolismo ele passa a ficar reduzido, a tua fome e o teu desejo eles aumentam, porque é um estímulo do teu próprio organismo para que você vá atrás de alimento. E aí entra um ponto que provavelmente você já passou. Você estava lá numa dieta restritiva, comendo pouco, se restringindo, e você começou a ter fome. E você começou a ter desejo. E aquilo foi se aumentando, aumentando, e você lá lutando, bebendo água, fazendo tudo para você enganar aquela fome, dizendo não para o chocolate, dizendo não para o pão, dizendo não. Mulher, se você está se identificando com isso, eu sei que você está aqui na gravação, mas deixa um comentário falando se você já passou por isso para eu saber. E aí, num belo momento, é sempre num momento que você está em algum lugar. Ou é um final de semana, ou é um aniversário, ou é uma comemoração. Mulher, você vai lá e faz o quê? Você tá com aquela fome, com aquela vontade, você tá lá diante de uma mesa cheia de comida, ou então uma pessoa te oferece, e você não consegue falar não, e você fala assim, meu Deus, eu tô... E aí come. E quando você come, tem aquele gatilho de prazer, nossa, esse bolo tá gostoso, nossa, esse chocolate, essa comida, e quando você vai, você come pra caramba, porque você não aguenta, aquilo é tão forte, você ficou tanto tempo sofrendo, passando fome, se restringindo, que naquele momento você não consegue se segurar e aquela vontade vem à tona e você acaba chutando o balde. Comenta aqui se isso já aconteceu com você. E aí, o que acontece? Vai vir uma oferta, vai vir uma demanda, vai vir uma enxurrada de energia, de nutriente, um monte de coisa. Naquele momento, o corpo ele fala assim, opa, eu tenho que aproveitar. Porque eu já estou aqui, sei lá, 2 semanas sem receber nutriente direito, quando está vindo, o que a gente faz? Estoca. Imagina só, no centro de um cenário onde você está com salário baixo, você vai lá e ganha um dinheiro. O que você vai fazer? Você vai guardar, ué. Você vai botar na poupança ali para ficar segura. E aí, quando você passa por isso, você acumula mais gordura, você aumenta mais o seu peso, você engorda. Então, comer muito a menos do que você gasta é um problema por conta disso. E aí você, ao invés de emagrecer, você começa a engordar. Então, isso está muito, né? Tudo isso que a gente conversou aqui está muito conectado ao segundo erro, que é não controlar as quantidades que você come.